Ale, você comentou o jogo do Galo ontem, queria que você falasse sobre a atuação e me recordo do seu comentário inicial, como você dizia que era um jogo de Copa do Mundo para uma turma. Como você analisa o jogo do Atlético ontem repleto de reservas e com o craque do time decidindo de novo? Cirilo, não foi um bom jogo não. A gente tinha uma expectativa que esses jogadores que normalmente não são titulares, que eles tentassem produzir um pouco mais, justamente para ganhar pontos, né, com o Kudê, ganhar mais minutos, de repente até brigar por uma titularidade, ou pelo menos para serem vistos de uma outra maneira, né? Mas isso não aconteceu, talvez fruto do desentrosamento, acho que em alguns casos também falta um pouco mais de qualidade técnica, talvez tenha faltado critério na hora de contratar, né, esses atletas. E também o bom jogo que fez o Patrocinense, né? Porque a gente sempre fala do time gigante, né? Mas o Patrocinense fez um bom trabalho, né? Estudou bem o seu adversário e conseguiu criar desconforto na maior parte do tempo pro Atlético, inclusive na segunda etapa, com algumas possibilidades de contra-ataque até para matar o jogo, né? E conseguiu segurar um empate até 9 minutos dos acréscimos da segunda etapa, né? Então o gol saiu aos 55, aliás, deu uma confusão danada, porque o árbitro tinha prometido 8 de acréscimo, depois deu mais 1, e o gol saiu no 10º minuto. Então a galera lá do Patrocinense ficou bem brava. Mas o que acontece é que o Atlético, pensando na Libertadores, eu acho que está muito correto, só deixou o Everson entre os jogadores que normalmente são titulares para jogar essa partida de ontem e fez alguns testes, deu ritmo para outros, e eu acho que em alguns casos talvez até uma última chance. É o caso do Paulo Henrique, lateral direito, que foi contratado com muita contestação, né? E aí ele percebe que não é titular da equipe, e contrataram um outro jogador para a posição, que inclusive jogador da base já tinha sido testado, sido avaliado. Então, quando ele entra num jogo como esse, é o jogo da Copa do Mundo. Então, ele tinha uma possibilidade, mas não aproveitou, tanto que foi substituído no intervalo. Eu acho que para alguns outros também o jogo foi importante. O Nathan Silva, o zagueiro, também, mas não teve uma participação brilhante. Eu acho que foi discreto, pelo menos não causou nenhum desconforto pro Kudê, mas também não brilhou. Aí você tem outros nomes, né? Todos reservas, mas tem outros nomes que também tiveram a sua oportunidade. Chama muito a atenção o Natan Pescador, né? Que era um cara que até outro dia o Galo anunciou publicamente que não queria ver esse atleta no elenco, que ele ia ser negociado, deu férias, antecipou férias, tudo. E o Natan teve chance de sair jogando, o outro que foi substituído no intervalo. É um jogador que não teve uma grande atuação, muito distante disso. A torcida também é muito impaciente com esse atleta, né? Eu não tinha visto ele jogar ainda com a camisa do Galo, e a torcida realmente ele não tem moral com o torcedor. E também no jogo de ontem ele foi bem discreto, para dizer o mínimo. Outro que foi testado e não foi bem foi o Pavon. O Pavon foi o terceiro a ser substituído no intervalo e não teve uma atuação de destaque. Pelo contrário, o Vargas carregou o ataque sozinho. Então esses caras foram bem testados ali. De todos os reservas, quem ganhou mais pontos, quem ganhou aí os 3 pontos do jogo de ontem, foi justamente o Vargas, que é o que não pode jogar na Libertadores, curiosamente. O Vargas tem uma punição a cumprir por conta da expulsão naquele jogo contra o Palmeiras. O Vargas chamou a responsabilidade, fez um bonito gol, teve ali as principais chances do Atlético enquanto estava jogando com os reservas, foi do camisa 11 atleticano, e esse ganhou pontos. É um jogador que está buscando espaço. No fim do Campeonato Brasileiro do ano passado ele foi muito bem, já tem uma história vitoriosa com a camisa do Atlético, e esse aí ganhou pontos ali, se não para ser titular, mas pelo menos para ser um 12º jogador. Mas não foi uma boa partida do Atlético, não. No segundo tempo o Kudê foi lançando os seus jogadores titulares, né? Nas 5 substituições que fez, só o Sacha, que não é titular, que acabou entrando. E aí ele usou o que a gente fala do super trunfo, né? O zap. Ele botou o Hulk, e aí o Hulk já tinha criado algumas jogadas muito importantes, né? A partir da sua entrada, e ele faz um gol em que o Otávio joga a bola para ele quase que na intermediária, ele parte para cima, levou pro pé ruim, né? Se é que a gente pode dizer isso. Pro pé direito, a cobertura não chegou, ele não tinha muito ângulo, mas ele fuzilou o bom goleiro Adilson, com 10 minutos de acréscimo, deu a vitória pro Atlético.